Então, galera, como os generais Pompeu e Crasso controlaram as revoltas de escravos de Espartacos e Sertórios, eles foram convidados a se tornarem cônsules em Roma. Qual que é o problema? O que eu não havia comentado com vocês aqui no vídeo ainda. Após a criação do tribunato da plebe, não é que apenas os plebeus teriam acesso ao Senado a partir de agora, mas também o cargo de consulado, e eram dois cônsules, teria que ser dividido, um cônsul sendo plebeu e outro cônsul sendo patrício, sendo que nesse momento tanto Pompeu quanto Crasso eram patrícios, e o Senado romano começa a antever uma nova revolta de plebeus, porque eles estariam rompendo com a ideia do tribunato da plebe. É nesse momento que eles procuram um general, também patrício, mas muito querido pela plebe, chamado Júlio César, para compor essa trinca de generais. Por que Júlio César era tão querido pela plebe? Pela sua prática do chamado evergetismo. César gostava de distribuir para a plebe pão, moedas, cerveja. Dessa forma ele estreitava os seus laços. Assim, gente, temos o chamado primeiro triunvirato, três generais que governavam Roma. Todos ficavam na cidade de Roma? Não. Júlio César ficava na parte ocidental da República Romana, na Espanha e na Gália. Crasso ficava na parte oriental, onde hoje é parte do Oriente Médio, no Egito, e Pompeu ficava na parte central. Porém, gente, Pompeu e Crasso sempre foram estimulados a derrotar Júlio César. O general Crasso ele morre numa batalha no Oriente, sobrando apenas Pompeu e Júlio César, que vão disputar o poder de Roma numa batalha, a chamada Batalha do Rio Rubicão. Essa batalha vencida por César faz com que o general Pompeu fugisse para o Egito, começando agora o Principado de César, ou a ditadura de César. Como vocês podem ver, César cada vez mais queria acumular poderes e diminuir os poderes do Senado. Senado que já não gostava de César, agora passa a gostar muito menos. César também procura agradar a plebe, fazendo uma redistribuição de terras e fazendo muitas obras públicas, mandando construir aquedutos, termas, órgãos públicos, gerando emprego para a plebe. Mas César sabe que precisa destruir o general Pompeu, e é assim que ele vai até o Egito, não apenas para derrotar Pompeu, mas atrás das plantações de trigo do Egito, trigo que seria pão para a plebe romana. Chegando no Egito, César vislumbra uma disputa política entre um jovem entre 8 e 10 anos de idade chamado Pompeu e sua irmã mais velha, de aproximadamente 18 anos, chamada Cleópatra. Ambos querem persuadir César da sua maneira. Cleópatra usa da sua sedução e acaba tendo um caso e um filho com César, chamado Cesário, enquanto Ptolomeu manda caçar Pompeu, manda matá-lo e entrega a cabeça para César, que louco da vida, puto da vida com o moleque, sabe que agora ele precisava voltar para Roma porque apenas sobrou ele como general romano. Porém, César não esperava a conspiração do Senado romano. 40 senadores apunhalam César quando este chega no Senado romano. E agora não há mais nenhum triunviro em Roma. Inclusive, gente, esses 40 senadores são executados em praça pública tempos depois para que a plebe não se revoltasse novamente. E assim começamos o segundo triunvirato. Três novos generais comandando Roma. Lépido rapidamente se afasta do poder, enquanto Marco Antônio e Otávio vão disputar o poder. Marco Antônio, que era considerado sucessor de César no exército, e Otávio, sobrinho de Júlio César, sangue de César. Pois bem, gente, Marco Antônio vai fazer o quê? Marco Antônio quer seguir os passos de César e dessa forma se muda para o Egito, mas acaba se apaixonando pela sedutora Cleópatra. O que vai acontecer? Marco Antônio pega suas trouxas e se muda para o Egito. Dessa forma, Otávio se aproveita dessa situação
e começa a espalhar uma série de boatos, de mentiras, de histórias em Roma, dizendo que Marco Antônio estava se orientalizando, pior, estava se barbarizando. Lembrem que para os romanos, se você não falava o latim, não seguia os costumes de Roma, você era visto como um bárbaro. Essa é a questão do Egito. O que acontece? Marco Antônio fica cada vez mais isolado no Egito. Otávio prepara um exército, mas nem precisa lutar contra Marco Antônio, que se suicida antes. Assim como Cleópatra, tempos depois, mata o seu filho com César e também se suicida na chamada Questão do Egito. Agora Otávio, como grande vencedor, vai ter o chamado Principado de Otávio. E olha a diferença com o de César. Enquanto César procurava diminuir os poderes do Senado romano, Otávio faz um governo de articulação, um governo de proximidade com o Senado. Tanto, gente, que Otávio ele vai acumular o poder de Augustus, o escolhido dos deuses, porém, gente, ele não vai abrir mão do Senado. O Senado vai ficar aberto durante todo o Império Romano. Assim começamos, aqui está Cleópatra, né? E assim começamos o Império Romano. O Alto Império é o auge de Roma, gente. Roma expande cada vez mais territórios e não se esqueçam, a economia romana dependia da guerra, dependia da conquista de novas colônias e da conquista de novos escravos. Dessa forma, ela estabilizava o preço dos produtos. A sociedade pouco vai mudar, apesar dos nomes, tá, gente? Ainda uma sociedade censitária, mas agora uma sociedade cada vez mais linkada com o exército. O grupo senatorial seriam os patrícios e os generais. Os equestres são os comerciantes, cavaleiros, e agora eles são a cavalaria do exército, enquanto os inferiores são escravos e os plebeus que continuam sendo a legião romana. Porém, gente, o início do fim de Roma é a Pax Romana, como nós vamos ver já já. Agora que Roma entra em paz, Roma para de fazer guerra, os territórios mais distantes são distribuídos para todos os povos estrangeiros, contanto que falassem o latim. É a chamada romanização do império. Para um povo estrangeiro fazer parte do governo, ele precisava adquirir os hábitos de Roma. E é isso que muitos vão fazer para terem esses cargos administrativos. Além disso, gente, é nesse momento que nós temos a política do pão e circo. Circo, espetáculos gratuitos para toda a população, mas principalmente para a plebe. Esses espetáculos eram corridas de bigas e principalmente duelos entre gladiadores. E além disso, a distribuição de pão gratuito. Por que isso então é uma forma de controle social? Porque agora o plebeu esqueceu dos seus problemas. Ele esqueceu que ele não tem terra, que ele não tem emprego e ele não contesta a política romana. É uma forma do governo controlar a sociedade romana. Além disso, o Estado começa a alforriar muitos escravos. Muitos desses escravos, por que eles vão ser alforriados? Porque eles podem virar cidadãos romanos. Se transformando num cidadão romano, ele também teria que pagar impostos. Impostos para a construção dos anfiteatros, das arenas romanas onde ocorria a política do pão e circo. Também, gente, é nesse momento que vai surgir o cristianismo. Lembrem que pra gente o cristianismo tem que ser visto como uma ideologia subversiva. Como assim? Um conjunto de ideias que quer subverter a ordem romana, a visão de mundo romana. E uma primeira ideia é a oposição de Jesus à divinização do imperador. Jesus contesta a ideia do imperador ser visto como um Deus vivo. Lembrem, gente, Roma era politeísta, porém o imperador como um dos deuses principais. Além disso, gente, a visão de mundo de Roma era pautada pelo militarismo, pela guerra, pela violência e pelo materialismo. O que é isso? Para os romanos, quando você morresse, quanto mais bens materiais você tivesse em vida, mais você teria na morte ou na sua outra vida. Já Jesus não quer saber de guerra e violência, traz uma mensagem pacifista, de paz. Além disso, Jesus não acredita na questão materialista, e sim no espiritualismo. Basta você crer em Deus, especialmente aqueles mais sofridos, aqueles que sofriam com a miséria, com a perseguição, especialmente quem vão ser esses cristãos, gente?
Nesse momento, plebeus e escravos se convertem ao cristianismo, mas como nós vamos ver já já, também toda a sociedade romana vai se converter aos poucos. Assim, gente, essa é uma arena romana. Lembre que no centro eram realizados os espetáculos. Aqui o exemplo de uma corrida de biga. E o Coliseu, o famoso Coliseu de Roma, ele é a principal arena romana, tá, gente? Mas não a única. Haviam muitas outras nessa época. E conforme nós comentamos em sala, percebam que a visão do Coliseu de cima lembra bem um estádio de futebol, na sua estrutura, na ideia do futebol como o ópio do povo, as pessoas esquecem dos seus problemas quando vão ver uma partida de futebol e ao mesmo tempo o linguajar do futebol, um linguajar militarizado. E assim como o UFC que nós comentamos também, e lembrem-se, Jesus, esse Jesus branco, esse Jesus aqui, meu Deus do céu, não foi na verdade Jesus, possivelmente assim era Jesus. Aquele Jesus foi o Jesus medieval que nós falaremos mais para frente. E o Baixo Império, gente, seria a crise e a decadência de Roma. Por que o Império Romano chega ao fim? Por inúmeros fatores, como por exemplo as disputas políticas entre generais e imperadores, que acabam enfraquecendo o exército e as fronteiras, fazendo que povos germânicos, chamados de bárbaros, entrassem cada vez mais no exército romano, mas nesse momento entram de forma pacífica. O que seria o colonato? Muitos generais começam a estimular os seus soldados a saírem das fronteiras e irem trabalhar na terra do general no regime de servidão alguns dias da semana. Esses servos agora trabalhariam para a plantação do general e outros dias para o seu próprio sustento. É a ideia da servidão no feudalismo já surgindo agora no final do Império Romano. E olha a Pax Romana cobrando seu preço. Como Roma parou de fazer guerra, lembrem, sempre que uma população não faz guerra, ela tende a aumentar. Ao mesmo tempo, a oferta de alimentos e produtos é a mesma de antes. Se você tem mais pessoas exigindo mais produtos, é óbvio que o preço deles vai aumentar. Roma vive agora uma crise inflacionária e ao mesmo tempo o governo aumenta os impostos. Numa tentativa fracassada de dividir o império em 4 partes, a chamada tetrarquia acaba fracassando. O Édito Máximo foi uma tentativa também fracassada do governo em, voltando aqui rapidinho, em tabelar preços, ou seja, fixar o preço do produto, congelar o preço dele, mas também não vai dar certo. E aí sim, na lei de utilidade pública, o governo estimula um êxodo urbano, uma volta ao campo, que também é um grande fracasso. E o cristianismo, tão perseguido ao longo dos séculos, 300 anos depois acaba vencendo Roma. O imperador Constantino publica o Edito de Milão, em que ele dá liberdade de culto aos cristãos e ainda cria o Césaropapismo. O que seria isso? César, poder político, o imperador. Papismo, papa, o poder religioso. É agora a mesma pessoa que controla a política e a religião de Roma. Poucas décadas depois, o imperador Teodósio oficializa o cristianismo e consolida o césaropapismo. Essa oficialização, gente, se dá por meio da criação da Igreja Católica Apostólica Romana, mais um pilar do feudalismo e da Idade Média. E na última tentativa desesperada, o Constantino dividiu o Império Romano no século IV em 2 partes, com 2 capitais: Império Romano do Ocidente, capital Roma, e do Oriente, capital Constantinopla. Enquanto a parte ocidental, hein, gente, cada vez mais com as fronteiras enfraquecidas, agora sim, muitos povos germânicos violentos começam a adentrar Roma. Numa violência sem precedentes, no ano de 476, muitos desses povos saqueiam, incendeiam a cidade de Roma, colocando fim ao Império Romano do Ocidente. E é na parte ocidental que vai se iniciar o feudalismo, gente. Nesses últimos slides, ó, percebam como na parte rosa tem muito mais seta, são muito mais povos adentrando a parte ocidental. É aí que vão se transformar vários reinos germânicos ou bárbaros, enquanto a parte verde, ó, nesse outro mapinha que é a parte rosa, vai se tornar o Império Bizantino, o império que vai perdurar até o final da Idade Média. Beleza, galera? Valeu!